Graça e paz, irmãos. Quero deixar uma mensagem da palavra de Deus para todos nós aqui. Talvez é um texto que você já conheça, já tenha ouvido, mas nós nunca podemos nos acostumar com a palavra de Deus. Mesmo que você ouça a verdade da cruz, ela é inesgotável. A verdade sobre o perdão dos pecados, a santificação, a morte de Cristo, nunca diz, isso eu já sei, isso eu já ouvi, isso eu já li. A palavra de Deus, ela é viva. E toda vez que nós a lemos em oração, o Espírito Santo trabalha conosco e nos traz verdades da palavra que nós não tínhamos percebido. Por isso nós devemos orar: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple mais das tuas maravilhas. E é isso que eu queria que você prestasse atenção nesse relato que está lá em outros evangelhos também, mas eu quero ler o que está aqui em Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27, naquele episódio que diz assim: Então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Acudiu-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Então nós vemos aqui algumas verdades da palavra de Deus, muito profundas. Uma delas que está escrito que essa tempestade não foi enviada por Satanás. O texto não diz, Satanás enviou ou foi por acaso. Não foi. Foi divinamente enviada. Por quê? Claro que Jesus controla todas as coisas e nada acontece sem a autorização dele. Mas por que será que veio grande tempestade e no momento da tempestade o texto diz que Jesus dormia? Coincidência isso? Não existe coincidência na palavra de Deus. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles discípulos e para nós hoje são algumas verdades. Primeiro, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre terra e mar, sobre tudo que existe. Ele governa todas as coisas. Outra verdade, nós temos uma fé muito pequena. Na teoria, nós temos uma fé grande. Quando está tudo bem, nós declaramos que confiamos, cantamos verdades. Mas quando os problemas surgem, nós vemos que a nossa fé é muito pequena e nós entramos em desespero. Nós entramos em agonia, como se Deus não estivesse no controle da situação. Eu vejo isso na minha vida e creio que você também observa na sua. Foi um vento muito forte, não foi uma ventania pequena. Aqui diz que vieram ventos de várias direções e sopraram e começaram a chacoalhar o barco, e realmente eles estavam em perigo, naturalmente falando. Eles estavam com medo, embora fossem homens que estivessem acostumados com a situação, eles estavam ali, mas Cristo estava dormindo. Jesus ali estava dormindo, bem na hora de uma situação tão difícil. Parece que Jesus não estava sabendo o que estava acontecendo, parece que ele iria acordar apavorado. Então os discípulos vieram e clamaram: Mestre, Senhor, salva-nos, senão nós vamos morrer. Nós estamos morrendo. Eles não tinham outro recurso para se livrar daquela situação. Eles estavam com um barco, numa grande tempestade, não tinham para onde correr. Então diz o texto que eles não viram probabilidade nenhuma de escapar por meios naturais ou racionais ou com a experiência deles. E então eles falaram que eles estavam morrendo. Falaram isso em aflição. Não como eu estou falando aqui para vocês, mas em agonia, em desespero. E é interessante que o texto, quando eles acordam Jesus, primeiro eles falaram: Mestre, o Senhor, estamos morrendo. Eles já chamaram Jesus de Mestre e de Senhor. Mas no final eles vão se espantar. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Ora, já não chamaram de Senhor? É para nós vermos que muitas vezes a nossa linguagem, ela é uma linguagem mais superficial, mais intelectual. Nós chamamos Jesus de Senhor, Senhor, mas quando a situação aparece, nós esquecemos facilmente que Ele é Senhor. E os discípulos passaram por isso. E Jesus, quando acorda, claro que Ele sabia de tudo,
ele não acorda apavorado, ele não acorda assustado, como sendo pego de surpresa, tipo assim, por que vocês não me acordaram antes? O que está acontecendo? O que ele fala? A tempestade está acontecendo, o barco está pulando, o medo continua, o desespero continua. Ele direciona a mensagem dele para os discípulos. Ele fala assim, por que vocês têm uma pequena fé? Por que vocês confiam tão pouco em mim? Por que vocês estão com medo? Enquanto ele fala, a tempestade continua. Ele trata primeiro com o coração incrédulo daquele povo, com uma fé tão pequena como a nossa. Porque Jesus não quer resolver primeiro a nossa situação externa. Jesus poderia ter primeiro acalmado tudo, feito tudo, e falou assim, agora está tranquilo, voltem a navegar. Mas primeiro, enquanto a tempestade acontece, ele vai no coração das pessoas. Por que a fé de vocês é tão pequena? Por que vocês confiam tão pouco em mim na prática? Então ele trata da incredulidade. Ele estava querendo mostrar para os discípulos que ele é Deus. Com esse episódio, ele governa sobre todas as coisas. E então, a partir de que ele tratou com a incredulidade, uma fé tão pequena, ele se levanta e ele dá uma ordem. Experimenta você e eu dar uma ordem para o vento e para o mar. Não vai acontecer nada. Mas Jesus, para mostrar que ele é Deus, que ele é soberano, que ele é o governador desse mundo, ele dá uma ordem, cala-te, sossega, e acabou, imediatamente virou um tempo bom. O texto diz que partiu para uma bonança. E aí os discípulos, com os olhos arregalados, falam, quem é este, né? Quem é este homem? Não é um homem qualquer, que até o mar e o vento lhe obedecem, que ele tem poder que nenhum tem. E esse homem é Jesus, o Filho de Deus, que veio não apenas para acalmar tempestades durante a nossa vida. Isso é uma mensagem muito superficial que todo mundo quer. Ah, você aceita um Jesus que vai ficar aliviando os seus problemas? Todo mundo vai querer, porque todo mundo está querendo pensar só nele mesmo. Mas esse Jesus da Bíblia é aquele que vem falar da nossa incredulidade primeiro. Pera lá, deixa a situação assim, mas por que você não crê em mim? Ou por que você diz que crê tanto, mas na hora principal você tem uma fé tão pequena e fica tão tomado pelo medo, pelo pavor, pela dúvida? É esse Jesus que ele veio nos salvar dos nossos pecados, da nossa incredulidade, e continua nos salvando dia a dia para nós aprendermos a crer mais nele. E então sim, muitas vezes ele vai acalmar a tempestade, mas nem sempre. Outras vezes ele vai nos acalmar em meio à tempestade. Mas a finalidade é ele mostrar que ele é Deus, é soberano, que ele governa terra e mar, e céu, e vento, e tudo. E ele governa as nossas vidas. E nós precisamos descansar no poder e na soberania dele. Muitas vezes nós vamos temer, ficar assustados, sim. Medo de uma enfermidade, de uma doença, de alguma coisa, sim. Mas que esse medo não tome conta de nós a ponto de nós pensarmos que Jesus está ausente, que ele não tem poder. Que nós possamos imediatamente, não acordá-lo, mas orar a ele, clamar por misericórdia para que nos dê fé, descanso no poder e no amor dele por nós. Essa é a mensagem principal desse texto. Que Deus te abençoe. Se você foi edificado, eu peço que você compartilhe essa mensagem e comente aqui para que outras pessoas tenham acesso. Que Deus te abençoe.